Eu sabia que você pode. Hoje a aula é sobre ele, o tio Carlinhos, Karl Marx, que disse: Ich mich lade jogar, weil hat nicht was rein weil mich. Ou seja, não entendi nada. Foram apenas algumas ideias minhas, rapazes. Então vamos tratar deste polêmico Karl Marx com vocês. O Karl Marx deveria aparecer aqui na minha tela, não apareceu. Deixa eu desligar o hino da Internacional Comunista. Então vamos lá, vamos tratar deste... Ah, Salete curtiu meu histórico, que legal. Vamos tratar deste filósofo muito importante para os vestibulares, para a nossa compreensão de vida, para a gente fazer textão no Facebook, no Instagram, no Tinder, na puxa vida, em qualquer das redes sociais. Ele já pensou o que Marx diria sobre redes sociais? Simulacro, não, isso diria Platão, simulacro do simulacro, cópia da cópia, sombra da sombra. Eu nem sei o que Marx diria dessa cartátase contra-revolucionária que são as redes sociais. Mas vamos lá, aqui está o pensamento do Karl Marx. A aula passada foi longa, né? Vou tentar diminuir, ser mais sintético. Neste item aqui, tão bonito, né? A sociologia do viés economicista. No item 1 aí, né? Eita, poxa vida! No item 1 aparece a sociologia de Karl Marx, as classes sociais. Esse é um conceito muito importante, o conceito de classe social e antagonismo de classe, que é a mola propulsora da mudança social. Aí no segundo item aí que aparece a estrutura do pensamento marxista, veja aqui esta palavra, a dialética. A dialética marxista, ela acrescenta muito ao pensamento, né? A dialética é uma lógica de entendimento que tem como fundamento a contradição, né? Então a dialética marxista, que como a luta de classes sociais é o motor da história, tá aí a citação, né? E outra palavra-chave, relações materiais. Dessa forma, historicamente, os indivíduos estabelecem entre si relações para produzir as condições existenciais. O trabalho é a realização da vida do homem no pensamento marxista. E aí nós temos o item B, ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado, preste atenção nesse fluxograma, com antagonismo, sociedade capitalista, sociedade comunista, transição por meio da ditadura do proletariado, socialismo. Entendam isso daí, entendam a crítica que aparece aí depois desse gráfico. A teoria marxista, no entanto, possui limitações que acabam por esbarrar no componente histórico. Sua previsão era de que a sociedade capitalista sofreria um contínuo processo de proletarização, que associado ao desenvolvimento tecnológico geraria as condições para a conscientização do proletariado e a posterior revolução. Mas hoje, 23 de abril de 2020, a revolução proletária parece que está bem adormecida no coração da classe trabalhadora. Classe trabalhadora essa representada aqui na figura da página seguinte, da página 268, tá? Mas preste atenção aqui, o que eu gostaria de salientar com vocês é o item 2, o conceito de estrutura e infraestrutura no Karl Marx, e esta imagem aqui, olha que bonitinho, esta figura, essa história em quadrinho. Mas depressa, rapaz. Sim, senhor. Esse é seu Silva, esse é seu Tavares. Tavares é dono de uma empresa de parafusos. Quem produz os parafusos é o Silva. Diariamente, Silva trabalha 8 horas e ganha uma equação simples que mostrará que Silva recebe R$ 2,50 a cada hora de trabalho. E seu Silva produz 1.000 parafusos. Tavares vende cada parafuso por 5 centavos. Logo, a cada 1.000 parafusos, ele fatura R$ 50. Opa, 2,50 é do Silva. Mais depressa, rapaz, essa daí é a mais-valia absoluta. E a mais-valia relativa é quando você agrega valor ao seu trabalho ou
por medidas de eficiência ou por melhor qualificação profissional, né? Inclusive, há um sujeito aí que começou a estudar isso e acabou partindo para o lado da teoria crítica, uma vez que a mais-valia relativa é um conceito muito denso, importante, mas ele pode se desdobrar em outros conceitos mais propícios para entender a nossa estrutura social de agora. E aí tem o conceito de superestrutura, né, jurídica, política, a sociedade burguesa como um todo, o Estado como aquele que garante as condições jurídicas, ideológicas e materiais da classe burguesa dominante, da sociedade capitalista, tá? Então, entenda isso como conceito de superestrutura, né? Marx e a questão da ideologia aí não é tanto uma questão de identificação do indivíduo, busque assim, faça um exercício sobre ideologia, né? Então você vai entender que ideologia é todas as maneiras dissimuladas de impor a ideia dominante. Esse conceito é muito bem trabalhado por uma filósofa brasileira que é a dona Marilene. Marilene, essa noite, luta de classes, proletariado e muita greve, né? Então vamos lá, nós vamos continuar aqui e eu vou passar direto para os exercícios, tá? A aula passada ficou muito longo, né? Eu acho que mereço o Oscar. Ficou do tamanho da lista de Schindler a aula passada. Bom, então vamos lá. Eu estou pegando a série roxa. Atenção, série roxa. Faz o binguinho aí em cima da série roxa. 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80. Parabéns, vocês ganharam uma vaga na FATEC, tá? Então vamos lá. Vocês têm aí os exercícios. Eu comentei alguns exercícios. Será que dá para mostrar aqui, ó? Tá ruim aqui. Essa luz aqui da sala de casa é muito clara, são muitas luzes, né? E aqui série roxa, tal, né? Né? Nós vamos trabalhar essa ideia aqui de resolver esses exercícios. Eu vou pegar séries roxas e alguns, tá? Então vou falando aí para vocês, indo marcando no caderninho de vocês. 68 68 da página 68 página 275. Nossa, que coincidência! Um exercício da FATEC. Quem diria que eu iria resolver um exercício da FATEC? Nossa, mas antes tem uma aqui, olha, da página 65, o EMA, Universidade Estadual do Amazonas, sei lá, do Maranhão, né? O EMA. Bem legal tem o texto 1, né? Do sétimo homem mais rico do mundo, o empresário Eike Batista diz considerar: ai, gente, é um baque enorme eu ter voltado para a classe da qual eu saí, a classe média. Ai, coitadinho do Eike Batista. Ele quase chorou se ele não fosse tão botocado ao ponto de não ter mais canais lacrimais, né? O texto 2, que fala de que nos anos 90 a população, 13,4% da população brasileira, segundo os organismos internacionais, eram miseráveis, pobres, né? Renda inferior a 2 salários, $1,25 por dia. E depois, olha, em 2012, 2012 apenas 3,5% da população brasileira era pobre, né? Diminuiu então a pobreza em quase 10%. Segundo os dados do IBGE e os dados sobre renda per capita do PNUD, né, no Brasil. Então, então o que este primeiro é? É um conceito do quê? Do Eike Batista, de descendência ou decadência de classe social. Porém, classe social, para Karl Marx, não é apenas essa questão de que você tem renda,
né? Tem outros elementos distintivos de classe social, que é, por exemplo, um corpo jurídico que te favorece, um corpo cultural que te favorece, um elevado capital cultural. Um momentinho. Um elevado capital cultural, né? E então, mas de qualquer maneira você pode marcar como decadência, né? Nesse caso de mobilidade social decadente. O 2, a ascensão de uma classe social, mas não é do indivíduo. Tá vendo que é uma galera inteira aí que passou a ser classe pobre alta. Uma vez eu falei isso numa palestra, ficaram bravos comigo, porque não existe classe pobre alta nesse conceito marxista, tá? De qualquer maneira, é a ascensão de renda. E de classe? De classe, se tivéssemos, se esta classe social toda tivesse o seu capital cultural elevado, ou que o capital dessa classe fosse, se elementos distintivos dessa classe fossem legitimadores, né, de prestígio social. E a 3 está falando da história de um senegalês de 33 anos que saiu do Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, né? E depois ele saiu de ser negão no Senegal, foi ser negão em Buenos Aires e depois veio para o Brasil. Ele ficou andando e ele falou assim, não mudou nada para mim porque eu aumentei minha renda, mas não melhorou a minha qualidade de vida. Então, nesse caso aí não houve mobilidade social, houve uma lateralidade, né? E aí pede aí, relacione 3 casos apresentados com tipos de modalidade, né? Explique o que é modalidade social. Modalidade social é o potencial de mudança de classe social ou status social dentro de uma sociedade que permita isso, como a sociedade capitalista, tá? Bom, essa é a grande promessa do capitalismo. Bom, então vamos lá, continuando aqui. Vou buscar aqui com vocês qual foi o próximo exercício que eu propus. Da FATEC. Nossa, FATEC muito da hora. Professor da FATEC de filosofia, muito bom. De sociedade e tecnologia também. Então vamos lá. FATEC. Em 2012, o Brasil comemorou 100 anos do nascimento do escritor baiano Jorge Amado. Uma das características de seus livros é a defesa de suas ideias políticas. Nossa senhora, ei, FATEC, me fazendo passar vergonha nessa hora da tarde. Então vamos lá. Leia atentamente o trecho Jubiaba, publicado em 37. Quando eu saio de casa, digo meus filhos, vocês são irmãos de todas as crianças operárias do Brasil. Digo isso porque posso morrer e quero que meus filhos continuem a lutar pela redenção do proletariado. O proletariado é uma força e se souber conduzir e se souber dirigir sua luta, conseguirá o que quiser, né? Qual é o ideal dele? Socialista, tá? É claro, né? Aí do sistema Koch. Koch. Tem um trechinho aí do Karl Marx, volume 11, do título 1 da seção 3 do capítulo 5 do Capital. Esse eu não tenho. Então vamos lá. Não, volume 1 eu tenho. Antes de tudo, o trabalho é o processo entre... isso daí ele está enaltecendo a relação do trabalho. É uma relação de dominação do homem pela natureza, mas é uma relação dialética do homem com a natureza, pois ao alterá-la, o homem também se modifica. Este conceito é muito importante, tem caído com constância nos vestibulares, tá? A importância do trabalho na idealização marxista de mundo, tá? Não é na interpretação marxiniana, que é a interpretação científica. Bom, Unicentro, Minas Gerais. De acordo com as análises de Karl Marx, a divisão social do trabalho revela 2 classes que se contrapõem: burguesia e proletariado, né? Então, mais fácil que isso, só burguês entrar no reino dos céus, né? Então vamos lá, a próxima questão da série roxa é 76. UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Este daí é bem legal. Eu me lembro quando eu dei aula para vocês em outras oportunidades que eu pedi até que vocês fizessem um trabalhinho sobre isso, porque
naquele outro material de uma escola concorrente, que nem posso, tem que tampar aqui, que eu tenho vários caderninhos deles. Da UERN, assim como o Egito, tá falando do modo de produção asiático. Vamos logo, se você olhasse aqui, né, seus queridos alunos, vocês poderiam ler, resolver essa questão, assim como no Egito Antigo, na Mesopotâmia, atividade econômica, apenas grifando o texto, e aí vocês saberiam que é o modo de produção asiático, de acordo com o materialismo histórico preconizado por Marx e Engels. O modo de produção que aparece descrito parcialmente nos trechos anteriores é o modo de produção asiático, no qual a posse de tudo é do Estado. O Estado é responsável por tudo, no entanto, a produção é uma produção a produção é dos indivíduos, mas a posse é do Estado. 77, Universidade Estadual do Maringá, né? A noção de classe social tornou-se uma ferramenta conceitual importante para o desenvolvimento das ciências sociais, medida em que permitiu a descrição e a análise de diferentes relações sociais nas sociedades modernas, considerando as variadas perspectivas sociológicas sobre as classes sociais. Assinale o que for correto. O termo classe social é equivalente ao termo classe de consumo. Não é. Manda essa daí para outro lugar, porque essa está errada. O termo classe social diz respeito a condições jurídicas, as condições materiais e as condições culturais, tá? Pois a sociologia entende que a posição social das pessoas deve ser explicada pela sua capacidade de comprar e consumir bens. Não, isso daí não cabe em lugar nenhum, essa ideia. A 2. A ideia de classes sociais refere-se a uma forma de classificar e descrever as relações sociais, pois remete a diferentes posições ou estratificações sociais que os indivíduos e os grupos ocupam em uma sociedade. Nossa, que lindo, dá vontade de tatuar isso na testa, né? Porque está certo. O conceito de classes sociais não sugere apenas a existência de diferentes ou variações individuais entre as pessoas, mas principalmente a produção das desigualdades, a questão da ideologia, a questão do Estado como defensor dos interesses da burguesia. Então tudo isso cabe aí nessa 4, que também está certa. O 8, o termo luta de classes está ligado ao reconhecimento de desigualdades e de hierarquias na formação da organização da sociedade. Tá certo isso daí também, tá? E que podem levar a conflitos e a disputas entre os indivíduos, entre os distintos grupos que o compõem. O que falta explicar aqui, né? Mas não é dentro da teoria marxista, ou pelo menos do caráter ideológico, é uma correção, mas é anacrônica, é que há também disputas internas aos grupos. Quando o conceito de classe social é utilizado para descrever o grupo de indivíduos, o seu uso indica que a pessoa possui algumas características comuns e podem identificá-los enquanto parte de um grupo social. Ok, isso daí também está correto, sem grandes discussões. A 78 é o Manifesto do Partido Comunista, tá? E está perguntando o quê? Com base na concepção materialista de história defendida por Marx e Engels no manifesto, selecione a alternativa correta. A história das sociedades humanas até agora existentes tem sido resultado do agravamento das contradições sociais que, uma vez maturadas, explode pela classe social. É a ideia de que Roma caiu pela rebeldia periférica dos escravos, o feudalismo caiu pelas contradições internas e pela luta do senhor da classe burguesa como uma nova classe social
que não aceitava aquelas amarras. Então são elementos importantes aí para você entender. 76, alternativa A. 79. A 79, eu acho que não está na série roxa aí, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque tem aqui, de novo, o Manifesto do Partido Comunista, e aqui tem uma teoria do Le Gustave Le Bon, que ele viveu por volta de 1870, 1840, se eu não me engano. Dá uma pesquisada neste nome, Le Bon, que vocês vão entender aqui, ó, psicologia das multidões. Ele foi influente no pensamento de Freud, ele foi influente no pensamento de Hitler, de Mussolini. Então ele é um filósofo. Na verdade ele é chamado de, acho que no Wikipedia, procura no Wikipedia, vai dizer lá, será que é no Wikipedia ou é no Brasil Escola, que ele é um sujeito que pesquisou física, medicina, ele é um filósofo, um pensador polissêmico, então ele tem várias teorias, ele foi sociólogo, psicólogo, médico e físico. E aí ele tratou da psicologia das multidões. Segundo ele, né, ele é um crítico da teoria socialista e das teorias democráticas, porque ele vai entender que as multidões aniquilam aquilo que é mais importante, que é a individualidade, tá? Então, dá uma gulgada nesse carinha aí, que vocês vão entender. E a pergunta é, descreva suas diferentes posições, né? É a 79, eu tô na... desculpa, saiu aqui, ó. Descreva suas diferenças, duas diferenças entre os dois textos, quanto às suas concepções sobre o papel das multidões na história. E aqui o Karl Marx vai dar uma ideia de sentimento de coletividade, tá? Todos um movimento de identidade, e que o indivíduo vive e existe para a sociedade, e o Le Bon vai criticar, vai entender que a coletividade anula a individualidade, ok? Então, essas 79 são chaves conceituais importantes. Leiam com atenção, veja, dá uma gulgada nesse cara para dar uma um crítico importante do pensamento marxista. Ele caiu em desgraça porque ele também sustentou algumas ideias totalitárias dos regimes fascistas, né? Então, ele foi usado naquele maniqueísmo comunismo soviético, socialismo soviético e ideologia totalitária hitleriana, tá? Mas vale a pena ler um pouquinho, dar uma pesquisada sobre esse cara, que é um contraponto importante, tá bom? E aí, mais uma vez, se você se diz liberal, leia um liberal de verdade, que você vai ver que não é possível ser liberal na economia e conservador nos costumes. Isso é uma contradição, que não há conciliação. Bom, Unimontes, lá de Montes Claros, cidade linda, que divide Minas Gerais em duas. É a segunda capital de Minas Gerais, capital da pobreza. Então vamos lá. Na sociologia contemporânea, a expressão mobilidade tem sido utilizada de diversas maneiras, principalmente para caracterizar a transição de posições de classe ou para definir deslocamentos socioespaciais. Expressões como mobilidade social, mobilidade de classe e mobilidade ocupacional são tratadas como sinônimos por alguns autores e cuidadosamente diferenciado por outros. Relacione as colunas conforme a indicação elaborada pelo sociólogo John Scott. É outro que vale a pena você colocar aí no Google para perguntar um pouquinho sobre esse cara, tá? De uma teoria
da espacialidade. Isso é importante para você entender, por exemplo, os efeitos maléficos da ditadura militar no Brasil, porque a ditadura militar no Brasil levou uma mobilidade social forçada que garantia a imposição de uma classe sobre outra, né? A urbanização no Brasil, ela foi um instrumento maléfico, um instrumento forte de dominação dos interesses estrangeiros, da preservação da classe dominante no Brasil, que é a classe agropecuária, né, o setor rural, né, os ruralistas. Então é muito importante você entender estes conceitos de mobilidade. Então vamos lá. Eu até tive dificuldade nesse daqui e tal, olha aqui o jeitinho que eu fiz. Eu sugiro que vocês façam. Vocês estão conseguindo ver? Eu fiz setas ligando, tá? Então, olha, mobilidade social é um emaranhado de movimento físico de significado de prática produzido pelo sistema geográfico. Geográfico, então, só pode ser o quê, meu filho? É espacial, meu filho. Aí procura lá, 3, espacial. Define a filiação de grupos profissionais em termos de posição dentro de um sistema de relações de trabalhos e agregados de ocupação, né? Ocupação é ocupacional, né? Então são palavras-chave que aparecem aí no texto, ainda que você não conheça todos esses conceitos. Movimento de uma geração ou compreendida em um único curso de vida entre diferentes rendas. Aí, essa diferença é a mobilidade social, né? É quando você passa... tem uma coisa importante no pensamento marxista, que é a questão da herança, né? Tem um livrinho aqui que eu li, depois vocês procuram nas redes sociais, que eu escrevi uma resenha sobre ele, eu li nas férias, O Capital no Século XXI, né? Que fala um pouco dessa questão da herança, né? Como que a herança permanece, né? Os caras que sofreram lá na crise de 29, que eram ricos antes da crise de 29, são os caras ricos até hoje, que essa questão da herança, ela é uma crítica muito importante dentro do conceito de justiça liberal do capitalismo, porque são os herdeiros que são sempre os favorecidos. Então vamos lá, continuando, o último item aí pode significar uma concepção mais abrangente de tipos de posições sociais em transição de uma situação determinada, né? Então é a mobilidade de classe, ok? Então é mais abrangente, é a palavra-chave aí. Essa questão eu achei bem dificilzinha, tá? Então vamos lá, infraestrutura e superestrutura. Continuando aí na série roxa. Série roxa, se vocês quiserem circular aí, voltando aqui, eu odeio quando isso acontece, da coisa mudar de uma hora para outra, a página aqui, série roxa, 86, 89, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. De hora em hora, o SBT dá o resultado parcial da telecena. Sua avó fica mais pobre e o Silvio Santos fica mais rico. Sabe por quê? Isto, meu amigo, porque isto não é mais-valia, como na alternativa a 82D. Isto é exploração, isto é fetiche da mercadoria, é a promessa de que um dia eu ganho na loteria, eu ganho na telecena. Existe essa possibilidade de exceção dentro da sociedade capitalista. Então, um dia nessa sociedade, se eu tiver sorte, eu fico rico, tá? Isso daí é uma ideologia, um forte instrumento de aceitação ideológica do capitalismo. E a 82, eu pedi para que vocês grifassem, apesar dela não estar na série roxa, porque leiam este conceito todo, não vou ler agora, e ele explica o que é mais-valia. Se vocês
entenderem o que é mais-valia, vocês conseguem responder quase todas as questões aí que é tida como as mais importantes dos vestibulares. Ai, 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 ai. Ai, não foge não. Página 278. 278, 82, alternativa D de mais-valia, tá? Bom, então vamos lá, seguindo aqui a série roxa. 86, um patrocínio de UFO, Universidade de ET, né? UFO, né? Universidade Karl Marx, contribuição para a crítica econômica da economia política. Esse livro é excelente, tá? Na produção manuscritos econômicos é o que eu tinha. Eu não sei porque eu dei embora muitos livros meus sobre Karl Marx. Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas necessárias, independentes da sua vontade. Vou pular e colocar aqui, ó, o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser que inversamente determina sua consciência. Com base nas considerações do texto, assinale a alternativa correta sobre a concepção materialista da história. Então, preste atenção. Marx expressa também nessa passagem sua concepção determinista? Não, né? Ele não é determinista. Tem uma linha progressista de história, mas não um determinismo. Né? Ele acredita que há possibilidade de mobilidade social e mudança completa da história graças à luta de classes. Marx afirma que a moral, os sistemas políticos, os princípios jurídicos e as ideologias não têm vida própria diante do modo pelo qual os homens produzem e reproduzem a sua existência. Exatamente aquilo lá que eu li para vocês, né? Então, essa é um conceito importante para entender todas as outras questões. Resolveu isso, resolve as outras também. A próxima questão aí da série roxa é 89, 89, Universidade Estadual, eu estou falando do Maranhão, mas eu não sei se é do Maranhão, página 280. Não, é UniOeste, Paraná, né? Universidade do Oeste do Paraná. Esse é UniOeste, se eu não me engano, ela é pública. Aí tem a UniOeste, que é lá em Ribeirão Preto, Presidente Prudente, que é privada, tá? A teoria do materialismo histórico, desenvolvida por Karl Marx, engloba o conjunto de conceitos que perpassam um novo entendimento do sistema capitalista, das classes sociais e do Estado. Sobre os principais conceitos que compõem a teoria do materialismo histórico, é correto afirmar que o empresário, ao pagar o salário aos trabalhadores, nunca paga o que eles realmente produziram. É o lucro do patrão, a mais-valia e o lucro do patrão. Uma chave conceitual importante. Na página 281, tem o exercício 92, que é um exercício aberto, que também não está na série roxa, mas eu coloquei aí para vocês, porque também é uma chave conceitual para entender uma discussão política contemporânea, que é o papel do Estado na sociedade capitalista, né? Hoje você vê aí seus amiguchos anarcocapitalista, né, sofrendo de contradições. Como é possível ser anarco e capitalista, né?
tipo assim, bate só nos mais fracos que a gente gosta, né? É uma nova versão do totalitarismo, né? Explique a relação entre os estados e classes sociais para Karl Marx, tomando como referência os clássicos da política Francisco Belfort, Editora Ática, 2016. O Estado protege. O Estado surgiu para proteger as relações capitalistas e não ao contrário. É que hoje parece que o Estado é desnecessário. Então você vê, de um lado você tem uma crítica ao Estado dos capitalistas, que dizem, olha, o Estado é oneroso, a gente paga imposto e esse imposto a gente sustenta uma cambada de vagabundo que recebe Bolsa Família. Do outro lado tem os mais pobres que falam, a gente paga imposto e esse dinheiro vai para os ricos, vai para o sistema bancário, para as bolsas de valores e não nos sobra nada, né? E aí nessa disputa parece que o Estado ele atrapalha. Há toda uma teoria pós-moderna do fim do Estado pela radicalização das relações capitalistas. Mas, inicialmente, no conceito marxista, o Estado surgiu para proteger o capitalismo e a classe burguesa. Tá? Então, vamos lá, página 95. Página 281, exercício 95. Tudo certo. Tudo bonitinho aí, tá? Então esse exercício é um exercício com sínteses para entender o restante. O 96 é mais difícil, né? Porque tá falando, não tá tudo certo. Leia o textão aí. Com base no texto, julgue os itens a seguir. Pertence ao debate em torno da questão esse daí é que a gente pega e fala, meu Deus, eu estou lendo o texto e aí eu tenho que fazer as correlações e não tem nada que nos ajude no texto, né? Pertence ao debate em torno da questão da alienação da sociedade capitalista, alertando para a consciência alienada e contraditória que atribui à realidade histórica uma aparência mágica e enfeitiçada. É o fetiche da mercadoria e a ideologia imposta. Nessa ideologia imposta é quando você aceita a coisa tal como ela é e pronto, ok? Então você fala assim, a sociedade é desigual, mas fizeram por merecer, o patrão fez por merecer essa condição privilegiada que ele tem, né? Mas é o justo, porque sempre foi assim. Bom, reforça a explicação de que a realidade histórica tem uma aparência ideal, pois as ideias, as concepções, os gostos, as crenças, as categorias do conhecimento humano são construídos e partilhados harmonicamente. Não, há toda uma disputa, por exemplo, em torno da estética, em torno do bom gosto musical, né? Por que música clássica vale mais do que funk, né? Se você vê o funk tão bem elaborado como os da MC Carol, né? Por que falar de determinada maneira é refinado e falar de outra maneira não é? Então, a própria linguagem, a própria linguística, ela é um elemento de diferenciação social, né? A própria linguagem, a linguística é que estuda isso. Diz respeito ao processo em que as máquinas dotadas da propriedade maravilhosa de encurtar e fazer mais frutífero o trabalho humano, contraditoriamente provocam a fome e o esgotamento do trabalhador, convertendo-se em fonte de privação social e econômica. Tá? Essa daí também está apontada como correta, apesar que há uma questão que hoje em dia que com a tecnologia da informação e da computação,
os trabalhadores têm mais poder de barganha. É a ideologização e as normas jurídicas que deixam os trabalhadores desta maneira, e não a máquina. O Karl Marx ele faz grandes elogios à evolução tecnológica. Ele não é lundista, ele é a favor, ele não diz que as tecnologias geram desemprego. Tá? A teoria social de Karl Marx sustenta que a alienação ou estranhamento no capitalismo relaciona-se como a primeira manifestação, a separação entre o produtor direto e as dimensões, o produto do trabalho, o processo do trabalho, os outros produtores, direitos, o gênero humano. Então, a teoria social de Karl Marx sustenta que a alienação, ela separa. Então, o que é a alienação? No conceito marxista, o sujeito ele está alienado ao sistema de produção. Ele não sabe, ele não é dono da máquina e ele não faz ideia de como a máquina produz, o que produz. Hoje nós vivemos uma alienação tão forte no conceito marxista que, junto com o taylorismo e o neo-taylorismo, muitas pessoas não sabem o que elas produzem. Produzem fios que são partes de um componente que vai fazer alguma coisa que ela não sabe o que é. E ela não é dona da fábrica, ela não é dona. E ela também, quanto menos estudado o funcionário o proletário mais alienado ele é. Porque ele sequer sabe o que ele faz. Né? Então hoje nós vivemos um asseveramento desse conceito de alienação por um lado e um abrandamento por outro, porque algumas tecnologias fazem com que o patrão também não saiba usar a máquina, então ele se torna aí um dependente forte do empregado. Eu já vi isso em algumas empresas que eu visitei como interveniente de estágio lá da FATEC, né? Então vamos lá. O EMA. No Brasil, segundo Juliana Tavares, o custo do fracasso das mobilizações sociais e as tentativas de mudanças sociais evidenciam a questão do desemprego, da violência institucional e do agravamento no processo de marginalização. Né? Eu até postei, não lembro se para vocês, se eu postei nas redes sociais, procura lá a indicação de um filme que se chama Os Inquilinos, para tratar dessa questão da violência. Né? Então, a ideologia, a participação política, a cidadania, a identidade e o projeto político, no Brasil acaba... Você vai falar desses aspectos. No Brasil, por exemplo, por que as pessoas... Qual é o sucesso dos evangélicos nas periferias, por exemplo? É porque eles dão uma solução prática para algo que é terrível, que é a morte do seu filho diante do narcotráfico. Né? Então é uma questão de sobrevivência. Então a violência no Brasil ela é tão assolopante, né, que impede qualquer coisa, impede luta de classes, impede união da classe trabalhadora, impede as pessoas de verem a si mesmo, porque o Brasil é um país extremamente violento. Tá? Isso é uma questão que cai em vestibular a todo momento, é uma questão de vida ou morte, literalmente. Então vamos lá. 99 UFO estão corretas todas, menos a 1, tá? Que é o caráter misterioso da mercadoria provém da utilidade particular que ela tem para cada indivíduo. É desta forma que se avalia o próprio dinheiro, né? Não está dizendo isso, tá? O poder do dinheiro, incluindo suas projeções no plano ideológico, tem um nome: fetiche da mercadoria. A mercadoria não vale pelo que ela faz, vale pela ideologia imposta nela. Quanto vale o ouro? O ouro é um valor completamente fetichizado. Ouro não serve para nada, ou serve para pouca coisa, mas de qualquer maneira, você buscar o ouro é algo impensável do ponto de vista racional, porque o ouro devasta tanto a saúde e a natureza que a gente não deveria ter, tá? Então,
a 2, a 3 estão corretas e a 4 está errada, porque o caráter fetichista da mercadoria nada tem a ver com a questão de valor, pois fetichismo é uma questão de ilusão, né? Não é bem de levar em conta tão somente que hoje o dinheiro faz a cabeça dos indivíduos. Na verdade, o caráter fetichista da mercadoria tem a ver com a questão do valor. O próprio valor é um elemento alienante, né? Meu filho outro dia estava falando, né? Que tem uma marca de roupa, que eu não sei o nome, que é só uma roupa branca com nomezinho aqui, e aquela mercadoria vale horrores. Isso é alienação, isso é fetiche da mercadoria, né? Então, fetiche, o que é fetiche em Karl Marx? Essas menininhas feministas sonhando deliradamente com Karl Marx, não eroticamente. Não, fetiche da mercadoria é o valor ficcional que você atribui a ela. Alternativa B, tá? 100 Estadual do Paraná, né? Todas estão corretas, menos a 16 que diz do modelo taylorista. Grifa isso daí, modelo taylorista e fordista, e dá uma busca no Google. Os modelos tayloristas e fordistas de produção representam uma tentativa de acabar com os processos de exploração? Não. Ford é a linha de produção, né? Lembra do filminho do Charlie Chaplin? O cara lá apertando parafusos sem saber o que faz, apenas uma máquina, uma peça na engrenagem. Ou Taylor, as teorias de Taylor, de que além disso você tem que segregar os trabalhadores, tá? Então, a última está errada. Vamos agora para o último módulo, para o módulo 6, Marx e a questão da ideologia, ok? Tá? De novo, série roxa, para vocês grifarem aí, 106, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Então vamos fazer esses exercícios aí. Eu comecei aqui com 103, porque eu sempre faço isso, né? Para dar uma... Porque ele também é sintético, tá? O 103. Ele ajuda a resolver todos os outros. Para Marx, a origem da riqueza de uma sociedade é o emprego da força de trabalho dos trabalhadores no processo produtivo. Levando em consideração essa afirmativa, assinale as alternativas corretas. Quem produz a riqueza da sociedade são os empresários. Nunca, jamais. São os trabalhadores. Para os trabalhadores, a classe operária deve pertencer tudo. Mais ou menos assim o lema do... Você está vendo que eu sou meio marxista de boutique, né? Então vamos lá, que eu não sei de cor os lemas do marxismo. Então, 2. Para Marx, a acumulação de riqueza nas mãos de banqueiros e industriais se justifica... Ai, meu Deus, que facada no meu peito dada pelo Henrique Meirelles, né? Em virtude dos investimentos do capital que realiza banco, bolsa de valores, não realiza nada, tá? A riqueza social depende da produtividade da força de trabalho. É verdade. Uma sociedade é tanto mais rica quanto mais alto forem os juros pagos pelo Estado. Não faz nem sentido. E a 16, o desenvolvimento de tecnologias que aumentam a produtividade da força de trabalho contribui para o aumento da riqueza da sociedade como um todo, inclusive do patrão, inclusive do empregado, tá? 103 é bem legal, ficou correto a 2 e a 16. Então vamos lá na série roxa, 106, Sistema Koch. Sistema Koch. Criamos, aqui está falando do conceito de alienação do trabalhador. Eu sugiro para você a alternativa D, é a 106.
eu sugiro para vocês pesquisarem no Google as diferenças dos conceitos de alienação de Freud, que é o sujeito da psicologia como um todo, né? Que é o sujeito que vai fazendo criando na sua psique tantos interditos que ele não consegue viver a própria vida, ou o sujeito que realmente não reflete sobre a própria vida, e a alienação do trabalhador, que é essa ideia de que é o sujeito desprovido dos meios para realizar a sua própria sociedade, tá? A sua própria vida material. Aí tá talvez isso na 108, reação ao controle do pensamento coletivo do Enem. Continuando na série roxa, tem a 109, eu também assinalei, não está na série roxa, mas eu assinalei que é uma questão aberta. O tempo de trabalho é necessário para o operário produzir um valor igual ao que recebe sob a forma de salário e inferior à duração efetiva do seu salário. Quer dizer, o salário nunca é aquilo que o trabalhador precisa de fato. Os salários baixos é uma estrutura de dominação do capitalismo. Com base no trecho, faça o que se pede. A proposição apresentada por Aron está ligada a qual conceito da teoria marxista? A mais-valia. Porque, tá vendo? O tempo de trabalho é a mais-valia absoluta. Com esse conceito, dentro da teoria marxista, pode ser desdobrado como absoluto e relativo. Simplificando bastante. Mais-valia absoluta é quanto menos tempo você produz mais. Mais-valia relativa é a eficiência do trabalhador em produzir com mais máquina, com mais tecnologia, com mais intelecto, produtos melhores, mais fetichizados. Então, o trabalhador alienado, que produz uma mais-valia absoluta, é aquele que trabalha bastante e aumenta sua produção com força. O trabalhador da mais-valia relativa é por exemplo, o que manja das tecnologias, mas o que manja de publicidade, porque ele vai criar um aspecto naquele trabalho, né, naquela mercadoria, que o trabalhador vai ele vai agregar muito valor à mercadoria, muito mais do que ele recebe, como é o trabalho dos marqueteiros. Bom, e dos publicitários. Observe as figuras e responda. Peter Bruegel, o Velho, A Pequena Torre de Babel, e Cido Meirelles, Babel, instalação de 2001, 2016, instrumentos de comunicação velhos, né? Mas vamos lá. Perdão, eu odeio quando isto acontece. E agora ferrou geral, porque mudou a página aqui. O controle das ideias e das instituições de uma época é insuficiente para estabelecer o valor do trabalho e a igualdade de oportunidade do mercado. Está falando aí do conceito de que os meios de comunicação favorecem a ideologia dominante e a legitimação da classe dominante no poder, tá? Então, a 111, a 112, que aparece aí, Unixal, Universidade, sei lá, dos Salesianos deve ser, né? A escola marxista tem uma teoria de conflito do conflito, um dos seus fundamentos mais importantes, o antagonismo de classe, tá bom, lindo? Tal teoria, pela ótica marxista, defende que os conflitos nascem das contradições, sendo estes resultantes do acesso desigual aos meios de produção. Olha que legal!
esta B sintetiza muito bem o que é este conceito de luta de classes e as causas da luta de classes. A 113, qual é a relação? A 113 é uma aberta, né? Antagonismo, aí a chave conceitual é que a luta de classes é a propulsora da mudança histórica, e a B, qual é o regime de trabalho específico a partir do qual no capitalismo ocorre tais antagonismos, é o regime assalariado, né, baby? Você ganha bem menos do que você merece. Bom, então vamos lá. Que legal, né? Tome é de vocês, façam o que acharem melhor. Então, o capitalista entregando, né, para o fascista e o nazista o poder político, desde que se garanta a ele o poder econômico, né? Os capitalistas, então, sempre vão gostar da extrema-direita, porque a extrema-direita opõe-se à teoria da esquerda, que é a destituição da elite do poder, né? Então, isso mostra muito bem a ideia de que o Estado é um instrumento de dominação e representa prioritariamente os interesses dos setores hegemônicos, das classes dominantes, tá? Então, o autoritarismo, ele vai muito bem no regime capitalista também, né? A chamada extrema-direita, que vai proteger as relações hegemônicas do capitalismo a todo custo, ok? 115, alternativa E. Mercadoria no contexto do modo de capitalista de produção possui um caráter fetichista, refletindo aspectos sociais do trabalho. É aquilo que eu acabei de falar, né? A misteriosa forma da mercadoria reside no fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho, como características objetivas dos próprios produtos do trabalho, e ao mesmo tempo também da relação dos produtores com o trabalho total, com uma relação social existente fora deles entre objetos. Então, olha que difícil, né? Olha, tem gente que quer ser meu amigo. Agora não, tá? Sou amigo de ninguém, não. Então, vamos lá. É a alternativa E. A mercadoria no contexto do modo capitalista de produção possui caráter fetichista. 116. Alienação da classe trabalhadora é o que descreve aí. Então é a alternativa A. Em toda ideologia, o homem e suas relações aparecem invertido como uma câmara escura. Tal fenômeno decorre do processo histórico de vida do mesmo modo, porque a inversão dos objetos na retina decorre do seu processo de vida diretamente físico, né? Então, essa metáfora, Marx realiza a definição de ideologia como uma inversão da realidade, ok? Bom, 117. 117 tem aqui a sociologia, o texto fala: segundo Marx, a burguesia tomou posse dos meios de produção. De acordo com o texto, é correto afirmar que as classes sociais são grupos humanos formados por... o finalzinho aí, vontade divina, é o que eu grifei para jogar fora todo esse conceito aí que está errado. Na 2, o conceito científico de classes sociais refere-se à existência de grupos humanos compostos por raças e etnias diferentes. Raças e etnias, classe social. No Brasil pode até ser, se você ler um pouquinho de Florestan Fernandes, mas esse não é o conceito marxista. 4. O conceito de classe social... Aliás, Florestan Fernandes diz que ser negro no Brasil não é uma condição racial, é uma condição de classe. 4. O conceito de classes sociais, utilizada por Karl Marx, baseia-se no estudo das relações sociais entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores assalariados. Ok, é isso mesmo, que é bonito, né?
Segundo o enunciado da questão, a classe assalariada ou proletariado pode economizar o salário e recebe ao final do mês. Ah, pode. E depois se tornar burguês. Vai nessa. Nossa Senhora. Então vamos lá. 16. Só tem um jeito de um burguês se tornar, de um proletariado se tornar burguês. Ele se tornando patrão, tá? Segundo o enunciado da questão, a classe assalariada é responsável pelo enriquecimento da burguesia, pois ela que produz e fornece mão de obra que realiza o trabalho nas fábricas. Nós estamos falando de um conceito de um capitalismo fabril, tá? Depois tem desdobramentos que nós precisaríamos entender. A 118 é muito fraquinha, tem desdobramentos para nós entendermos a sociedade contemporânea, e por isso que eu acho que a teoria crítica, Adorno, Horkheim, são mais próximos para interpretar a sociedade contemporânea. Deixa eu ver quanto tempo de gravação. 1 hora, credo. Vou parar. Tá bom? Até porque as outras questões são facinhas aí. Então, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Falei demais de novo, tá bom? Espero que vocês estudem bastante. Tchau, tchau.